Olá, você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do podcast Educação Legislativa. E neste encontro nós falaremos sobre prevenção e cuidados com o engasgo na saúde pública e também nas escolas. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal Alberto 6.3. Eu recebo em nosso estúdio a fisioterapeuta, mestra e doutora em promoção da saúde pela Universidade de Franca, a doutora Daniela Marcelino. Ela que realizou uma pesquisa em uma creche de Franca sobre os cuidados e a prevenção com o engasgo. Doutora Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. É muito bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu que vim na semana passada na Câmara, falar sobre a minha pesquisa de doutorado, que eu realizei numa creche escola aqui da nossa cidade, onde eu consegui ver alguns pontos que devem ser melhorados, em uma capacitação. Então, eu trouxe esses dados e, como vocês acharam interessante, nós viemos aqui hoje ao convite. Então, agradeço esse convite. Muito obrigada pelo convite e estou aí à disposição para as perguntas. Agradecemos a sua disponibilidade de vir falar sobre um assunto tão recorrente, tão importante, principalmente nas escolas, envolvendo nossas crianças, nossos adolescentes. Além da Daniela, eu recebo também em nossos estúdios a fisioterapeuta, doutora e pós-doutora em promoção da saúde. Ela também é professora e pesquisadora no programa de promoção da saúde da Unifran, a doutora Lilian Gomes. Lilian, seja bem-vinda ao nosso programa. A doutora Lilian Gomes foi orientadora no programa de doutorado da Daniela. Então, só temos doutoras aqui totalmente. Seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esses dados que são tão relevantes para o município, onde a gente quer tirar a pesquisa do meio científico e trazê-la para as políticas públicas e, com isso, mostrar a responsabilidade social do pesquisador. Então, esse espaço é um espaço muito rico e muito obrigada novamente pela oportunidade de compartilhar o que a gente encontrou. Obrigada, Lília. Acompanhando as doutoras, eu recebo também o vereador Gilson Pelizaro. A Daniela esteve na Câmara falando sobre a pesquisa que ela fez e o vereador Gilson apresentou um requerimento sobre uma lei que Franca já conta a respeito dos cuidados com o engasgo. Então, para falar mais sobre essa lei, eu recebo aqui o vereador Gilson Pelizaro.
Seja bem-vindo ao nosso programa. É muito bom ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado, Thaisa, mais uma vez aqui no Educação Legislativa. Estive recentemente aqui discutindo sobre a questão da epilepsia. Nós fizemos um podcast extremamente importante, esclarecedor e também de saúde pública. E agora nós estamos aqui recebendo, da mesma forma que naquele episódio, pessoas extremamente qualificadas para tratar do assunto, que essa questão do engasgo é uma questão também que deve ser tratada como saúde pública e ter o trabalho preventivo que está sendo proposto. Na oportunidade que a doutora Daniela usou a tribuna, nós informamos de que já existe uma legislação municipal que trata desse trabalho preventivo nas escolas e nas creches municipais. A lei existe, infelizmente a lei ainda não foi colocada em prática. Então, aquela história, novamente, como nós tratamos na questão da epilepsia. Quando o executivo fica inerte, o legislativo aparece. Então, a produção legislativa foi da Câmara Municipal, iniciativa da Câmara Municipal, e a gente espera agora, com a repercussão da vinda da doutora Daniela, da doutora Lília, na Câmara, na última terça-feira, usando da tribuna livre para tratar do tema, e expondo a situação que é no município, e da importância de ter o trabalho preventivo, que pode salvar vidas. Então é importante, por isso que nós estamos aqui hoje, nesse podcast extremamente importante, para fazer o esclarecimento à comunidade. Obrigada, vereador Gilson. Eu que agradeço. A Daniela, ela fez uma pesquisa para o doutorado dela em relação aos cuidados com o engasgo. E ela apresentou essa pesquisa aqui na Câmara. São dados até preocupantes dentro das escolas. E eu convido agora a doutora Daniela a falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Doutora Daniela, o que motivou a relação dessa pesquisa e por que focar no ambiente escolar? Bom, eu trabalho há muitos anos, já há 29 anos, em unidade de terapia intensiva adulto. E que às vezes me impactava muito era quando falavam, vai chegar uma parada cardiorrespiratória. E eu já ficava tensa, aguardando como esse paciente iria chegar, porque não sabia-se quanto tempo ele já estava parado, como que foi esse primeiro socorro. Então, nasceu dessa vontade de eu trabalhar na UTI e querer atuar também no pré-operatório, no pré-hospitalar. Então, na época, eu conversei com a minha orientadora. A princípio, nós íamos fazer com idosos, aí depois nós resolvemos fazer com crianças, porque nós somos mães também, né? E eu acho que essa parte também entra muito, né? Qual pai não gostaria, né? Qual família não gostaria que uma criança estudasse numa escola que tivesse professores capacitados? Então, primeiramente, veio disso, né, da gente querer proporcionar, né, que as crianças, né, tenham todo atendimento, não só as crianças, adolescentes, porque professores, colaboradores, né, todos os colaboradores da creche escola, das escolas, se forem capacitadas, vão saber salvar todos ali, mesmo que for adulto, criança. Então, partiu mais nessa motivação mesmo, né, de diminuir fazer com que esses pacientes às vezes nem cheguem numa unidade de terapia intensiva, né, que essa sobrevida aumente e esse paciente não precise nem de uma internação, né, que de repente teve lá um engasgo, né, teve uma parada, que as pessoas mesmos que estiverem lá do lado dessa vítima saiba socorrer rapidamente e essa pessoa não precisa nem ir para o hospital. Na sua pesquisa, quais foram aí os principais achados? Você entrevistou profissionais da educação que trabalham na creche e escola. Quais foram os seus principais achados e o que te chamou a atenção? Bom, o que mais nos chamou a atenção mesmo, vou falar nós, porque nós somos um grupo de pesquisa. Eu não trabalhei sozinha. Tanto na capacitação, foram vários alunos de iniciação científica comigo que aplicaram os questionários, então eu não estava sozinha, então eu vou falar nós. Então, o principal achado mesmo que nós achamos
foi na hora de chamar ajuda. Porque na hora da parte, nós fizemos uma capacitação e após a capacitação nós aplicamos o questionário e nós já tínhamos falado, né, pessoal, chama ajuda, 192, uma das primeiras coisas. E o pessoal, na hora da pesquisa, não chamou ajuda. Na hora que nós simulamos o acontecimento de um engasgo, eles já foram fazer as manobras e nós tínhamos acabado de capacitar, ainda realizou as manobras com algumas falhas e não chamaram ajuda. Então, assim, a ajuda é primordial. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, se você começar a fazer uma manobra, uma hora você vai cansar também, né? Então, a gente precisa chamar. Então, foi mais essa parte de chamar ajuda mesmo. Lilian, nessa pesquisa apresentada pela Daniela, ela diz aí que revela falhas, né? Mesmo em situações básicas. Isso é algo esperado quando há um treinamento contínuo? É necessário que tenha um treinamento contínuo? Olha, o treinamento contínuo ele é extremamente importante, porque é na prática que a gente ganha a confiança. Vamos pensar, no dia a dia, se você se depara com alguém precisando de ajuda e você não se sente seguro naquele momento, porque você ouviu dizer como faz. Só que, assim como os profissionais da saúde vão ganhando confiança com a prática, a população que faz essa capacitação é somente com a prática também. Igual a Dani mesmo referiu há pouco, que quando ela iniciou a carreira profissional dela, ela se sentia ansiosa frente à chegada de uma parada. E isso é muito normal, é muito comum com qualquer coisa que a gente faça na vida. Quem aí não lembra a primeira vez que foi andar de bicicleta? Então, é bem nesse sentido. A prática leva à perfeição e a confiança, ela vem com a prática, com o treinamento e com capacitações periódicas. Até mesmo por isso que, após 3 meses que a gente aplicou a avaliação, nós voltamos na escola para aplicar novamente. E aí a gente percebeu que apenas 3 meses após a capacitação já havia se perdido uma porcentagem do que a priori se teria aprendido. Então, esse dado é muito relevante até mesmo para a lei, porque a lei que nós temos no município, ela fala de capacitações a cada 2 anos. E a gente já observou que depois de 3 meses, já se tem uma perca da confiança. Então, esses dados eles vão nos auxiliar até mesmo com a possibilidade que o Gilson nos trouxe de analisar e, junto com os vereadores, construir uma lei mais atual para ser novamente votada. É muito relevante a gente se sentir preparado. E esse preparo não é possível em um único treinamento, principalmente se esse treinamento for só teórico. Nós trabalhamos com treinamentos práticos. Vereador Gilson, a lei a qual a Lilian e a Daniela se referem é uma lei de 2021. Foi proposta pelo então vereador Della Mota e também pelo vereador Cacá, que na ocasião propuseram essa lei, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais e o que ela precisa ser atualizada. Olha, primeiro, a gente tem que se sentir aqui honrados, né, de ter pessoas extremamente qualificadas para tratar da questão. A primeira coisa que eu acho que não só o legislativo, mas também o executivo, o prefeito da cidade, é se aproximar da academia, se aproximar das universidades, porque nós temos o privilégio de ter faculdades de medicina, tanto na Unifran quanto na FACEF, de fisioterapia, tanto na Unifran quanto na FACEF, e escolas de enfermagem. Então, nós temos a oportunidade de ter profissionais extremamente qualificados que possam nos ajudar na elaboração de leis. Nessa oportunidade, eu quero ressaltar aqui o vereador Della Mota, que é uma pessoa experiente na área policial e já deve ter deparado com várias ocorrências no sentido de ter primeiros socorros. Então, era uma preocupação, vamos dizer assim, nata dele, né? Porque não era só na questão do engasgo que ele sempre discutiu
a questão de primeiros socorros. Mas, especificamente nesse caso, ele fez uma lei obrigando a prefeitura a fazer a capacitação e treinamento de profissionais de educação para que pudesse fazer esse atendimento de urgência, de emergência, né, na hora que o fato ocorresse. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar a pesquisa que foi apresentada aqui na Câmara Municipal, vamos sentar com esses profissionais extremamente capacitados para melhorar a redação da lei e aproximar das universidades e da academia, porque isso não vai ter custo algum para o município e vai ter, no final das contas, um resultado extremamente relevante que pode salvar vidas. Então, aqui, elenca uma série de atividades que precisam ser feitas nas unidades escolares e creches, né, para tratar do tema. Agora, com a pesquisa, como a própria doutora disse aqui, nós podemos especificar, melhorar o que está na lei, né? E a gente quer fazer isso de forma de autoria coletiva. Assim que a gente terminar o anteprojeto, o substitutivo que nós vamos fazer a essa legislação, ou então a adequação apenas dos artigos que faltam, mas provavelmente deve ser um substitutivo. Vamos passar pela análise jurídica da casa, né, para não ter nenhum vício de competência, da possibilidade do vereador apresentar o projeto de lei, e vamos adequar e vamos, juntos ao executivo, pedir aquilo que é primordial para o executivo: executar. Executar a lei. Tirar do papel, que o mais que importa, porque, olha, nós estamos falando de uma lei de 2021 que nós já estamos tratando de reformar a lei e a lei sequer foi usada. Né? Então, tomara que agora, com a vinda dessas profissionais aqui e tratando de uma pesquisa, né, científica, a prefeitura tome o conhecimento devido e, politicamente falando, ela deu o respaldo necessário para que isso saia do papel. Só lembrando também, ressaltando aí, que há uma lei federal chamada Lei Lucas, não é mesmo? Daniela, você pode explicar um pouquinho sobre a Lei Lucas? Foi talvez ela que motivou você a fazer essa pesquisa? Também. A Lei Lucas, ela foi em 2018, foi uma criança de 10 anos, ela foi numa recreação com o pessoal da escola e, num dado momento, ela estava lanchando, o pessoal estava falando que foi salsicha, mas assim, ninguém se sabe ao certo que ele estava lanchando. Então, na hora do lanche, ele engasgou e ninguém sabia nenhuma manobra de primeiros socorros. Cada um fez alguma coisa lá, conseguiram, né, que ele saísse vivo do local. Ele ainda chegou no hospital, ficou um tempo internado, se não me engano, uns 10 dias, porém ele não sobreviveu. Então, essa pesquisa também deu um gás para a gente incentivar e colocar essa lei para frente, né? E também nós tivemos casos em Franca, né, de engasgo recentemente. Não sei te falar o ano que foi. Acho que então 1 ano, 2 anos atrás nós tivemos 2 casos. E então isso nos motivou também a ir atrás, a fazer essa capacitação, a vir aqui, né, na tribuna para poder ajudar. Né. Eu penso sobre a força desses pais. Porque quem é mãe, eu acho que é impensável a dor da perda de um filho. E a morte, muitas vezes, ela vem com um significado, mas a forma com que a mãe e o pai desse garoto ressignificou a dor, que é levar... Porque essa lei federal, ela foi proposta pela mãe do garoto, que aí o intuito dela é que nenhuma outra mãe passe a dor que ela passou. Porque quando a gente pensa que é algo que se pode ser prontamente resolvido, e a que cada minuto após o ocorrido se tem uma porcentagem menor, quanto mais se passa o tempo, menor de se manter a vida,
Quanto mais se demora para começar as manobras, maior a chance de se ter complicações, até mesmo chegar ao óbito. E a força dessa mãe também é algo admirável. E a gente, né, Dani, como mãe, pensando no ambiente escolar, que é onde os nossos filhos e os filhos de muitas pessoas, muitas mulheres, pais, netos, sobrinhos, passam a maior parte do dia, a gente sempre imagina que a gente está mandando nosso filho para um local seguro. E a alimentação, muitas vezes, eles fazem mais na escola do que em casa. Então, essa lei, o cumprimento dela garante a segurança da criança, mas também quando a gente pensa que uma família inteira sofre com a perda de um filho, ela garante a segurança de toda a sociedade. É interessante você falando como mãe, Lilian, porque aí essa pesquisa faz um mix de ciência com afeto, com tudo, não é mesmo? E com responsabilidade social, porque a gente fez a pesquisa com o olhar, com a experiência da Dani, frente à urgência e emergência, e com a minha experiência frente a políticas públicas, como orientadora de um programa em promoção de saúde. Então, lá atrás a gente falou, seja lá qual for o que a gente encontre, a gente precisa levar isso para ser ouvido. E no decorrer desse caminho, a gente aprendeu que existe a Tribuna Livre, mandamos um e-mail, marcamos, e estamos muito felizes, né, Dani, com o resultado, que é chamar a atenção da população para a segurança das nossas crianças, como mãe, e também vai sair papers maravilhosos como pesquisadora. Muito bom. Outra pergunta para você, Lilian. Existe aí evidência científica de que treinamentos periódicos aumentam significativamente a capacidade de resposta em emergência? Você falou aí, né, na lei está de a cada 2 anos. 2 anos. Então, qual seria o tempo ideal? Bom, a gente ainda não tem uma evidência científica. Seria de 6 em 6 meses, de 1 ano, porque a gente fez a pesquisa, após 3 meses já evidenciou, né? Já encontrou que houve uma dificuldade. A gente também precisa pensar um pouco, não somente na parte teórica e no arsenal que a gente lê, mas também na parte prática. Se a gente coloca que seria ideal a cada 3 meses, a gente vê a inviabilidade de colocar isso em prática. Então, pensando numa logística também, o ideal seria que ocorresse anualmente, que é o que geralmente ocorre dentro das atualizações em hospitais, porque até mesmo quem trabalha em hospital, né, Dani, precisa fazer de tempos em tempos um novo treinamento e uma nova capacitação. A gente, no decorrer do trabalho, verificou que houve uma atualização da manobra de desengasgo. Então, essas atualizações mostram que tudo isso ainda está em pesquisa, mas quanto mais se estudar, melhor será o desfecho final no caso de um engasgo. Vereador Gilson, e qual que é o papel da Câmara Municipal nesse processo, além da criação de leis e da fiscalização? O que nós estamos fazendo aqui é a maior prova que o Poder Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade. Foi graças à vinda delas aqui que esse tema está despertando atenções. E esse é um papel preponderante do Poder Legislativo. Então, além da gente colocar tudo que está sendo dito na letra da lei, né, nós estamos aqui fazendo um debate público importantíssimo para dar orientação para a sociedade. Então, isso tudo já está valendo a pena. A Prefeitura Municipal ela tem o primordial para que essa proposta tenha sucesso. Ela tem a clientela, tem o alvo específico para fazer esse atendimento, que é a rede pública municipal de educação. Né? Tanto desde das creches até ensino fundamental, ensino médio. Então, é só a gente fazer o regramento necessário,
através do projeto de lei, e sensibilizar tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto o prefeito municipal da cidade, para que a gente consiga tirar a lei do papel. Isso é o mais importante. Então, aqui nós estamos exercendo um papel de colocar aquilo que a gente quer ver na prática, funcionando. Então, nós estamos espremendo aqui, vamos dizer assim, o Poder Executivo, né, para ter um olhar diferenciado. Porque, senão, é mais um número de lei, é mais um amontoado de artigos que vão ficar engavetados ou esquecidos, né? Caso não tivesse vindo uma pesquisadora aqui para falar na Câmara, né? Então, e também não adianta ter uma pesquisa e essa pesquisa ficar dentro dos muros da universidade. Uma pesquisa é feita para que ela tenha algum sucesso, algum resultado daquilo que foi pesquisado. Senão não vale nem a pena fazer a pesquisa. A pesquisa, quando é feita, ela tem público-alvo, ela tem interesse em atingir algum objetivo. E a gente espera que, a partir de agora, a gente consiga atingir esses objetivos, adequando, melhorando a lei de acordo com a pesquisa e sensibilizando o Poder Executivo Municipal, que é quem é responsável pela educação no município, um dos responsáveis, né, no município. E isso pode ser expandido, inclusive, para a rede estadual também, por que não, né? Daniela, quando você veio à tribuna, você mencionou o desenvolvimento de um aplicativo relacionado a melhorar a resposta em situações de emergência. Como funcionaria esse aplicativo? Então, eu vou deixar mais para a professora Lilian falar sobre esse aplicativo, porque esse aplicativo ele é uma continuidade do meu trabalho. Vai ser um trabalho de pós-doutorado, né, do doutor Eduardo Sandoval e da Kelly, né? Então, vai ser um projeto ainda que está em desenvolvimento, ainda estão submetendo já, e provavelmente esse aplicativo vai ajudar muito aí a salvar vidas. Eu gostaria de falar também em lei também. Sim, sim. Eu gostaria de falar também que eu trouxe, né, na tribuna a cartilha, que a cartilha nós escrevemos em resposta à capacitação. Então, todas as falhas que nós vimos, que as pessoas fizeram, os erros, nós colocamos lá como fica a dica, o que precisa melhorar. Então, tá na cartilha o passo a passo da parada cardiorrespiratória, chamar ajuda, realizar as compressões. Então, tá tudo lá, o passo a passo. E o aplicativo eu vou deixar para a professora Lilian explicar certinho. E só mais uma sugestão, que a gente pode colocar isso na lei. Obrigar que cada um dos estabelecimentos de ensino tenha o manual, que tenha a cartilha que foi produzida, que no caso de uma urgência e emergência, é só recorrer ali ao que está escrito por pessoas extremamente capacitadas para poder tomar o melhor posicionamento naquele instante, além do treinamento. Sim, a cartilha já está atualizada, né, nas diretrizes novas, que foi a partir de outubro de 2025. E essa cartilha já está disponível? As escolas que quiserem ter, como que pode fazer? Sim, nós já fizemos a cartilha, agora falta nós publicarmos ela e nós já vamos colocar, porque na verdade nós fizemos de retorno mesmo para creche escola, exclusivamente para eles, porque foi em razão do que nós vimos na pesquisa. Então, nós já estamos nos programando para ir na escola, para entregar lá pessoalmente para eles, né, em forma de agradecimento também, por eles terem colaborado com a pesquisa. E também podemos colocar aí na lei e expandir para a rede, para todo mundo, toda a população. Seria muito interessante, né, a gente marcar uma reunião com a secretária de saúde, explicando o projeto e disponibilizando para que ela encaminhe para as 84 creches escola do município, mais as outras escolas municipais, a cartilha, porque ela é um material onde tem todo o passo a passo e no final a gente ainda coloca o Fica a Dica, que foram os itens que a gente identificou que os participantes mais erraram. Que, por exemplo, o mais importante é você ver alguém passando mal, né, Dani? E você vai correr para ajudar.
só que se esquecia de chamar 192. Então, isso parece ser muito simples para a gente que trabalha, mas foi um dos principais erros detectados. Então, essa cartilha ela vai ser disponibilizada de uso gratuito, até mesmo porque a Dani ela foi bolsista CAPES, que é uma bolsa do governo, né? Ela não pagava, então essa responsabilidade social dela, assim como da Unifran, a gente vai ceder gratuitamente para todos que nos procurarem. Inclusive, se houver o espaço, a gente poderia incluir um QR Code no final para poder, quem tiver interesse, baixar. A gente tem que perceber que se o Poder Executivo for tratar cada secretaria como se fosse uma mini prefeitura cada uma, e que cada uma cuidasse do seu próprio nariz, as coisas não iriam funcionar, e como não funcionam. Então é importante fazer uma integração entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Quem tem o público-alvo é a Secretaria de Educação. Quem tem a iniciativa de saúde pública é a Secretaria Municipal de Saúde. E esse é outro papel que nós, do Legislativo, podemos fazer. Promover essa reunião integrada, juntamente com vocês que são pesquisadoras, tratar do que pode também, se o Executivo tiver alguma sugestão para colocar, melhorar no projeto de lei, né, e a gente sentar com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde para ver qual o melhor caminho, com um custo baixíssimo, para poder melhorar essa questão da prevenção. E curioso, nós tratamos da epilepsia, tratando de prevenção. Estamos tratando aqui do engasgo, tratando de prevenção. Prevenção é uma coisa extremamente importante e que precisa o poder público dar a devida atenção a todos esses trabalhos preventivos que são sugeridos aqui, principalmente no caso de saúde pública, como são os dois casos, a epilepsia e aqui a questão do engasgo. É interessante quando o senhor fala que é uma parceria, né, entre a universidade, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação para salvar vidas, né? Vidas aí que podem ser salvas, pode ser muita coisa evitado com essa prevenção. Gente, nosso bate-papo está muito legal, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas nosso tempo está encerrando. Esse primeiro bloco que nós conversamos com vocês, no segundo bloco nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Sandoval, isso? Isso. Que também vai vir falar um pouquinho da pesquisa, falar um pouquinho da experiência dele. O Dr. Eduardo, ele é um parceiro, ele é professor tanto da Unifran quanto da Unifacef, ele foi a ponte para a gente realizar esse trabalho, e o aplicativo que você perguntou vai ser o pós-doc dele. Spoilers. Vamos falar sobre o aplicativo no próximo bloco, Lilian. A Lilian está dando spoiler aí, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre esse aplicativo e sobre como essa pesquisa aí veio para melhorar o cotidiano na saúde e na educação de Franca. Nós vamos para um rápido intervalo. Continua com a gente, voltamos já já. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado!
Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Olá, amigo e amiga que nos acompanha. Estamos de volta com o programa Educação Legislativa e eu recebo neste bloco a doutora Kelly Jaqueline Barbosa, ela que é docente do curso de Medicina e Enfermagem do Unifacef e é doutora em Ciências da Saúde e especialista em metodologias ativas e simulação realística. Bem-vinda, doutora Kelly, é muito bom tê-la com a gente aqui no nosso programa. Obrigada, muito obrigada pela recepção, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Eu recebo aqui também, junto com a doutora Kelly, o doutor Eduardo Sandoval. Ele que é médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e também ele atua como tutor e docente de habilidades médicas na Faculdade de Medicina da Unifran e na Faculdade de Medicina do Unifacef, em Franca. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa Câmara Educação Legislativa, e nós estamos tratando hoje sobre a pesquisa da Daniela, que já esteve com a gente no nosso primeiro bloco, a pesquisa dela que fala aí sobre a prevenção ao engasgo. Uma pesquisa muito importante para o município, não só para o município, mas para o Brasil todo, eu acredito. Sejam bem-vindos. Obrigado, com certeza. Realmente é um assunto muito importante. A gente vai ver que tem a legislação específica sobre isso. E nós, como vamos dizer assim, promotores de ciência e de saúde, é obrigação nossa trazer isso para a comunidade. É uma oportunidade muito legal da gente estar aqui. Obrigada. Eu começo perguntando pela doutora Kelly, que apresentou aí um currículo bem extenso, bem bacana. Ela que é doutora em Ciências da Saúde, especialista em metodologias ativas e simulação realística. Doutora Kelly, eu quero que a senhora explique para quem está em casa o que são essas metodologias ativas e o que é essa simulação realística e quando que ela acontece. Sim, a metodologia ativa é um método hoje considerado prático e uma forma dinâmica do aluno estar ativamente durante as aulas, não só como ouvido passivo. Então, ele consegue se interagir com o professor e ele também tem autonomia durante as aulas. Então, são várias atividades práticas que o aluno divide, né? A gente acaba dividindo conhecimentos. E a simulação realística é uma área específica onde a gente trabalha com... É um dos tipos de metodologias ativas aplicados hoje. E a gente trabalha com pacientes atores, simuladores de média, alta e baixa fidelidade, que nos auxiliam aí no atendimento de algumas situações, tanto de urgência e emergência, quanto de atendimento primário, da atenção primária, para que eles já tenham o primeiro contato com situações específicas aí da área da saúde. Então, eles conseguem praticar antes de chegar no paciente real de uma forma segura e protegida. Então, também essa área que você atua vem bem de encontro também com a pesquisa da Daniela, feita na creche e escola. Isso Sim, mesmo? É isso mesmo, com certeza. Foi uma das formas, né? Uma das metodologias utilizadas pela Daniela foi essa questão da forma prática de levar uma habilidade prática para os professores lá da creche, se necessário trabalharem com os alunos e salvar vidas. Daniela, dentro da sua pesquisa, no tempo que você esteve dentro da instituição, a creche escola, então você levou essa modalidade prática, os profissionais, as professoras, os funcionários em geral puderam visualizar uma situação dessa? Sim, nós utilizamos, né, nós levamos os professores, a capacitação ela foi realizada lá na universidade, onde nós temos uma sala de simulação, onde a professora Kelly ela é responsável. Então, nós, na nossa capacitação, nós usamos os manequins, esses manequins que ela falou, tanto adulto, criança, os dispositivos de desengasgo também nós usamos.
com os professores. Então, os treinamentos foram realizados nessa sala de simulação e os professores eles treinaram nessa sala utilizando esses manequins e esses dispositivos, inclusive o desfibrilador externo automático portátil, que de treinamento foi utilizado também com os professores. Então, nós utilizamos essa metodologia aí que a Kelly acabou de comentar com você. Doutor Eduardo, ele tem uma experiência ampla em UTI. Doutor Eduardo, a partir da sua experiência em UTIs, qual que é o impacto real do atendimento inicial, ainda ali no local? Sim. Eu diria que é crucial, é importantíssimo, né? Quanto mais rápido um paciente, principalmente vítima de engasgo, ou mesmo de uma parada cardiorrespiratória, quanto antes ele receber o atendimento, melhor ele vai chegar, melhor o prognóstico dele. O prognóstico é a possibilidade dele sobreviver sem sequelas, sobreviver bem. Então, quanto mais rápido ele for atendido, melhor. E nesse escopo, esse treinamento que foi objeto do trabalho da Dani, né, ele converge muito para isso, né? Nós temos uma das inspirações para isso, que é a Lei Lucas, né, que houve, infelizmente, ele faleceu e uma lei federal foi feita em cima disso, né, para que as pessoas fossem treinadas nesse primeiro atendimento, justamente para isso. E é um dos preceitos da American Heart Association, que seria a associação de cardiologista do americano, que a gente segue os protocolos deles, né? E é basicamente isso, né? Os primeiros minutos que vão determinar como esse paciente vai sobreviver ou não. Então, o paciente que é submetido a um atendimento desse no campo, ou seja, na rua, ele chega melhor na UTI. E assim, a simulação está para a saúde como estaria a simulação para um piloto de avião, por exemplo, né? O que o piloto de avião faz para ser hábil e corretamente conduzir uma aeronave com 250, 300 passageiros é um risco muito grande. Ele treina em simuladores, né? E a gente faz isso. Os simuladores que a gente tem lá na FACEF, tem na Unifran também, eles fazem justamente isso. Eles imitam seres humanos que estão sob condições extremas. E a gente treina, né, os educandos nossos, tanto os alunos, como, por exemplo, no caso do trabalho da Daniela, a gente treina as pessoas com esses manequins, com esses bonecos que simulam a realidade. Então, tem um desfibrilador elétrico simulado, que ele consegue reverter uma arritmia que está fazendo o coração parar. Ele tem um modelo que ensina as pessoas como fazer a compressão, né, como salvar a vida da pessoa com as mãos, só com as mãos. Então, isso é muito rico, é muito, muito importante. Simuladores também de engasgo, de criança, de adulto. Então, tudo isso concorre para que as pessoas sejam treinadas e consigam atender essas pessoas na rua e não chegar tão grave assim lá na UTI para a gente, né? A gente fala muito do engasgo, que pode causar o óbito. Mas quando não causa o óbito, o que ele pode causar na criança, no adolescente, no adulto? Perfeito. Ele pode causar, primeiramente, insuficiência respiratória grave, né? Então, uma criança, principalmente as crianças mais novas, elas podem sofrer lesões cerebrais por falta de oxigenação do cérebro. Por quê? Um engasgo, sei lá, um alimento, um brinquedo, uma moeda, qualquer coisa que essa criança possa vir a aspirar, o que vai acontecer? Deixa de entrar oxigênio. Se não entrar oxigênio no pulmão, não oxigena o sangue, o cérebro fica sem oxigênio. Então, as células cerebrais começam a morrer literalmente. E isso pode causar sequelas. Infelizmente, a gente tem algumas crianças nessa situação, que a gente já viu o caso, tá? E no adulto, da mesma maneira, né? Pode causar sequelas hipóxicas, as pessoas ficarem sequeladas para sempre, que é uma perda irreparável, né? Como intensivista, você já recebeu pacientes numa situação dessa? Sim. Muito frequente, a Dani até deve lembrar de alguns casos, né, que a gente trabalhava junto lá na Santa Casa, de pacientes engasgados com carne, com um alimento. Então, a pessoa está, sei lá, num churrasco, está ali descontraído, acaba se distraindo e aspira o pedaço de carne. É muito difícil sair, porque a carne ela se acopla, né, na traqueia e fica difícil de retirar. E às vezes você só consegue retirar com um endoscópio ou com alguma coisa cirúrgica. Muito embora as manobras de engasgo para o adulto
consigam reverter também. Mas muitas vezes não tem ninguém, por exemplo, lá no local que teve um engasgo para saber fazer, por exemplo, a manobra de Heimlich que vai ter a reversão. Criança, infelizmente, também a gente já viu, não sou intensivista pediátrico, mas convivência dentro do hospital a gente acaba vendo chegar alguns casos. E casos assim que realmente mesmo o profissional de saúde mais experimentado fica tocado, né? Que uma criança realmente com hipóxia, que sofre uma parada cardíaca, que sofre alguma sequela, é coisa que marca a gente para sempre. Então, se a gente pode ensinar a população, a gente chama de leigo, mas leigo no sentido de saúde. Se a gente pode ensinar essas pessoas, isso é muito rico e isso com certeza vai evitar que essas tragédias ocorram, né? Doutora Kelly, existe um modelo ideal de capacitação em primeiros socorros para leigos? A gente tem, nós seguimos o que a American Heart traz para a gente. São protocolos utilizados de níveis internacionais, então qualquer país utilizam com base os protocolos da American Heart Association, que foi o método empregado no trabalho da Daniele. E é o que a gente usa durante todos os nossos treinamentos, isso independente da faixa etária. Muda um pouco o contexto da abordagem, do que a gente tem disponível de recurso para o atendimento do paciente, dependendo do local que ele esteja, mas a conduta e a questão da intervenção imediata é o que vai garantir esse tempo de resposta, de melhor qualidade de vida do paciente pós sofrer o engasgo. Daniela, você mencionou aí, né? Os dados da sua pesquisa mostram que 42% das pessoas que participaram acionaram um socorro em caso de engasgo. Então, quando acontece o engasgo, que vem aquele desespero, a gente primeiro pensa em tentar fazer alguma coisa. Mas a primeira reação, a primeira ação deve ser ligar para o socorro? Sim, a pessoa tem que chamar ajuda, porque igual nós falamos no primeiro bloco, né? Sozinha a gente não consegue fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. E uma hora também a pessoa pode cansar. E a orientação correta, né? Chamar o socorro, iniciar as manobras de forma correta é essencial. Porque uma hora que você não consegue desengasgar a pessoa começa a desfalecer, então a pessoa fica pesada. Para até você colocar no chão, para realizar as manobras eficientemente. Então, de qualquer forma, você precisa ali chamar ajuda imediatamente. Se a pessoa conseguir desgasgar, boa, ótimo, né? E se não conseguir, né? Uma hora você vai cansar de realizar essas manobras. Então, é essencial chamar ajuda, 192, e sempre identificar a pessoa, né? Porque às vezes tem várias pessoas nos locais e você fala, e chama ajuda, e não sabe quem foi chamar. Então, fica às vezes batendo cabeça e ninguém acaba chamando ajuda nada. Então, sempre identificar a pessoa. Você que está aí, ou chamar pelo nome, às vezes vai estar num lugar onde estão todos conhecidos. João, já liga aí para o 192, sempre identificar e já pedir para trazer o desfibrilador externo automático. Porque a gente não sabe como vai ser esse desfecho. E só para complementar o que o Dr. Eduardo estava falando, nas UTIs, a gente sabe que um paciente sai de lá bem sequelado. E esse impacto, ele perdura por muitos anos na vida desse paciente. Por quê? Além dos custos hospitalares que são altos, infecções, que ele vai pegar antibiótico, tempo de internação, o custo hospitalar é o custo depois da reabilitação desse paciente. Que esse paciente vai ficar acamado, esse paciente não vai prover dentro de casa mais, às vezes uma aposentadoria. Então, os encargos financeiros que ele gera para o governo, ele é muito grande também. Então, era isso que eu queria falar. Só pegando um gancho que a Dani falou, além de ter o custo financeiro, essa pessoa poderia produzir, ela poderia produzir alguma coisa de boa para a comunidade e, muito pelo contrário, ela vai estar recebendo ajuda. Um exemplo legal do que a Dani falou, do socorro, às vezes o socorro vai chegar até mais rápido. Por exemplo, uma criança engasgou com leite. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito reportagem disso. O policial militar, ele é treinado para engasgo, tanto para criança como para adulto. Então, se ele chega no local, ele sabe o que fazer. Bombeiro, lógico, mais ainda, tá? Então, às vezes, a questão de chamar ajuda não é só para, vou chamar o SAMU, tudo bem. Às vezes o SAMU não vai poder vir. Mas se for, por exemplo, o caso de uma criança engasgada, o policial mesmo, o policial militar vai saber o que faz
E a gente tem visto com uma frequência até grande sucesso, né? A gente vê as reportagens. É isso aí que nosso objetivo é esse. É treinar as pessoas para que possam dar esse tipo de socorro na rua, por exemplo, em casa, né? Então isso aí é muito o foco, né, de todo esse grupo de pesquisa é justamente levar isso para a comunidade. Eu acho que vou acrescentar também a questão do atendimento de um engasgo na criança. Ele é tão importante porque a gente sabe que a maior causa de parada cardiorrespiratória hoje em criança é a asfixia, que é a falta de ar que o engasgo traz para a criança. Então, quanto mais a gente demora no socorro, no reconhecimento do engasgo, da situação de engasgo, menos tempo a gente tem de garantir uma qualidade de sobrevida melhor para esse paciente, para essa criança. Então, vale muito a pena, né, termos aí pessoas da nossa comunidade treinadas, porque a maior causa de engasgo não é dentro dos hospitais. A gente tem... O engasgo acontece na rua, acontece em casa, em festas, shoppings, restaurantes, e a gente tem que estar preparado para ter esse primeiro atendimento aí, para se prontificar, auxiliar. E tem que lembrar também dos afogamentos, né? Que muitas vezes a manobra de engasgo, uma criança afogada, ela pode reverter o quadro e não deixar que essa criança tenha uma parada cardíaca, que tenha uma hipóxia, né? E infelizmente a gente vê muito caso também de criança sequelada por afogamento, que se tivesse um suporte básico de vida lá, alguém que soubesse fazer, isso poderia ser evitado também, né? Muito pertinente as observações de vocês. Daniela, na sua pesquisa, né, a gente vê aí a relevância, a importância dessa pesquisa. Porque a gente escuta uma reportagem, ouve falar de alguém e a gente não imagina que é tão grave e tão necessário esse conhecimento aí em primeiros socorros para evitar o engasgo, para evitar que aconteça os óbitos, para evitar que alguém fique numa situação vegetativa por conta disso. Então, muito pertinente aí a sua pesquisa, parabéns pelo trabalho. Nós estamos também encaminhando, o bate-papo está muito bacana, muito legal, mas nós estamos caminhando para o nosso encerramento já. E aí eu quero pedir aqui para a Daniela, para quem você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, qual que é a principal orientação, né? Você já falou aí dos casos de ligar para emergência. E além disso, manter a calma. Sim, tem que manter a calma, né? Porque o desespero, bate-cabeça, depois não sabe o que faz. A gente sabe, né, que acontece nesse medo, essa insegurança. Nós vimos muito isso na hora da simulação prática, da avaliação. O medo, a insegurança, mesmo nós treinamos em bonecos, né? Eles ficavam com medo, ficavam com insegurança. Imagina quando acontecer numa situação real. Então, manter a calma, e a gente sabe que é difícil, mas tentar manter, pôr a cabeça no lugar. Primeiramente, lembrar, né, de chamar ajuda, porque a gente não faz nada sozinho. Identificou, né, que tá desacordado, não está respirando. Já começar as manobras de compressão torácica e a ajuda primordial, mandar trazer o desfibrilador externo automático e iniciar essas manobras o mais rápido possível, porque tempo é vida, né? Com certeza. Doutor Eduardo, e o senhor que mensagem deixaria aí para os profissionais da educação? Perfeito. Que nós enfatizamos muito a questão da saúde, caminhando junto com a educação, porque não tem como separar uma coisa da outra. Com certeza. Que mensagem o senhor deixaria para os profissionais da educação que trabalham com crianças, com adolescentes, sobre a responsabilidade de agir em uma emergência? Perfeito. Assim, eu sou pai, né? Então a gente sabe que quando a gente deixa o nosso bem mais precioso, que é nossos filhos na escola, a gente sabe que vai ter uma equipe muito boa cuidando deles. E se a gente souber mais ainda que essa equipe é capacitada para resolver uma emergência no suporte básico de vida, nós vamos ficar mais tranquilos ainda. E as crianças são o nosso bem maior. Então, o que eu diria para os profissionais de educação? Não tenham medo, né, por exemplo, de aprender, de enfrentar uma situação de aprendizagem, né? Isso, com certeza, vai chegar para vocês. Uma simulação, o boneco ele tem uma imersão, né?
Então, por exemplo, quando você está com um boneco de criança na sua mão, fazendo ressuscitação cardiopulmonar ou fazendo manobra de desengasgo, isso vai remeter ao seu ente querido, a seu filho, a seu irmãozinho, a seu sobrinho, alguém que poderia estar ali. E é isso que a simulação faz. Ela é uma forma segura de ensinar e é uma forma precisa para que na situação real vocês possam enfrentar isso, tá? E assim, confiem na ciência, tá? A gente fala muito da American Heart Association aqui porque é a maior entidade mundial em suporte básico e avançado de vida. E é esse conhecimento que esse grupo de pesquisa quer trazer para vocês. Doutora Kelly, para encerrar o nosso bloco, na prática, quanto tempo faz diferença entre um atendimento imediato, correto, e um atendimento inadequado? A gente tem dados relatados na literatura que a cada 1 minuto, o paciente em parada cardiorrespiratória, ele tem 10% de chances a menos de vida. Então, se a gente for fazer um cálculo básico, aí é muito rápido para que a gente tenha perda de uma vida. Né? Então, quanto antes intervir nessa questão dos primeiros atendimentos, o que a gente tem de recurso no local e da assistência de estar solicitando o apoio do serviço de emergência, melhor e melhor prognóstico e melhor o resultado, né, das condições pós-parada do paciente ou pós-situação de engasgo também. Nós agradecemos aí os esclarecimentos. Doutora Daniela, mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Doutora Kelly, obrigado pela presença. Doutor Eduardo Sandoval, muito obrigado aí pelas informações. Doutora Lilian, que esteve conosco no nosso primeiro bloco, muito obrigada também. E a você que nos acompanhou aí de casa, pelo canal 6.3, pelas redes sociais oficiais do Legislativo Francano. Foi muito bom ter a sua companhia nesse bate-papo tão preciso, tão necessário e tão urgente também, né? Que nossos profissionais da educação sejam realmente capacitados para atender as nossas crianças, os nossos filhos que estão nas escolas. Nós encerramos nosso programa por aqui. Nos encontramos no nosso próximo programa sobre educação legislativa. Tchau, tchau.